Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso, mas vamos dar uma olhada agora sobre vírus. Vírus, né, esse importante organismo que, segundo alguns autores, é um ser vivo, outros não é vivo, alguns é vivo, dependendo de que estágio, em que momento da sua vida ele está. Então a gente tem várias coisas interessantes sobre esse organismo. E aí, sobre ele, é importante a gente ver que ele é um dos estágios iniciais das formas de vida que nós temos no planeta. Vida, né, que depende. E ele vai estar relacionado com os demais estágios evolutivos. Ele tem uma relação íntima com bactérias, ele vai ter, na verdade, relação com diversos organismos e com a gente de modo especial. Então a gente vai ver as características gerais dos vírus e ver qual é a relação dele com a gente. Tá? Passando pelas principais viroses que existem aí, né? Então, a gente começa a vir aqui, vindo que a gente vai ver vírus e as doenças associadas. Então, nós vamos estudar, né, as estruturas virais, que não é só uma estrutura, nós temos diversas estruturas diferentes, mas de um modo amplo eles têm uma mesma forma de ação, ele tem uma mesma estrutura básica, ou seja, é um material genético envolvido por uma membranazinha proteica e pode ter uma camadinha de gordura por fora. Isso vai estar tudo relacionado com o que a gente vai ver. Então, na sua definição geral, os vírus são agentes infecciosos acelulares. Ele não tem uma célula, porque qual é o conceito de célula? Ela vai ter a sua membrana, ela vai ter o seu núcleo ou não, o material genético, ela vai ter diversas organelas. O vírus não tem as organelas. E fora das células hospedeiras, eles são inertes, ou seja, quando ele está no ar, quando você espirra, por exemplo, e joga o vírus da gripe no ar, ele é inerte, ele não é vivo, ele não está respirando, se movimentando, ele não está tendo metabolismo, ele não está fazendo nada. Então eles são inertes sem o seu metabolismo próprio. Mas quando ele está dentro da célula hospedeira, aí o seu ácido nucleico se torna ativo e aí ele pode se reproduzir e ter outras ações dentro da própria célula hospedeira. Então, ele tem o capsídeo e ele pode ter esse capsídeo envolvido por um elemento lipídico aqui, um envelopezinho lipídico, e isso tudo está protegendo, a grosso modo, o material genético dele que está ali dentro. Possuem um tipo de ácido nucleico, que é esse material genético aqui, que pode ser DNA ou RNA, de fita simples ou fita dupla. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, por quê? Porque fora eles não fazem nada. Eles só vão ter alguma ação quando eles estiverem dentro da célula hospedeira. Aqui a gente tem a imagem do vírus e ele está chegando numa célula hospedeira e a gente vai ver como é que é esse processo dele. Então o vírus ele não tem metabolismo próprio e ele usa a energia da célula, a maquinaria, que são as organelas das células, para síntese do que ele quiser fazer, quer seja uma toxina, quer seja cópias de si mesmo, né? Então ele vai usar as organelas e a energia dessa célula para ele poder se multiplicar no seu interior. E aí nós vamos poder classificar os vírus em grandes grupos, que são os envelopados e os não envelopados, que são os vírus nus. O que é o vírus nu? É aquele que tem só o capsídeo e o material genético dentro. O que são os envelopados? É o que tem o capsídeo aqui, e ele tem o material genético, o capsídeo por fora, só que ele pega um pouco da membrana citoplasmática da célula hospedeira e faz um envoltório dentro de si, um envelope dentro de si. Para que vai servir esse envelope? Para quando esse vírus entrar no novo corpo que ele vai invadir, essas células receptoras daqui de cima sejam reconhecidas pela próxima célula que vai ser invadida. Quando ele faz isso, ele está enganando o nosso sistema imunológico, porque o nosso sistema imunológico vai atrás de algo que ele não conhece. E aí, quando ele vê
esta membrana aqui, essa membrana é algo conhecido, porque ela veio de uma célula hospedeira. Por exemplo, a célula hospedeira, a célula dos nossos narizes, né? Do nosso nariz. Então, quando o vírus invade o nosso nariz, ele pega, o vírus da gripe invade, se reproduz dentro das nossas células e faz vários envelopes desse daí. Então, quando ele espirra, ele vem, vai para o ar e invade o nariz de outra pessoa. Quando ele invade o nariz de outra pessoa, o nosso sistema de defesa demora para encontrar esse vírus. Por quê? Porque ele está dentro deste envelope. E este envelope é feito de membrana plasmática de um outro organismo humano. Então, isso é o envelope dele. O que é uma estrutura viral, de um modo geral? Nós vamos ter o vírion, que é a partícula viral completa, que é o material genético, o capsídeo e, tendo ou não, o envelope. Então, a gente vai ter diversos tipos de vírus, com diversos formatos. Vai ter alguns capsulados, outros não capsulados. Nós vamos ter vírus muito pequenos, vírus grandes, né? E comparativamente, por exemplo, nós vamos ter vírus de 24 nanômetros, né? E uma bactéria, por exemplo, tem 1000 nanômetros. Então, são coisas muito duras. Uma hemácia, que é uma célula relativamente pequena nossa, tem 10.000 nanômetros. Então, dentro das nossas hemácias, cabem diversos vírus. E isso a gente vai ver mais lá na frente. Tanto também com outros tipos de parasita que, por exemplo, infectam as nossas hemácias. Mas isso é assunto para outro momento. O importante é a gente ver que a gente vai ter parasitas de alguns poucos nanômetros, de alguns muito, tipo 24 nanômetros, 225 nanômetros. É quase 10 vezes maior, né? Então a gente tem uma diversidade muito grande de tamanho, mas normalmente vírus são pequenos. Os vírus, eles podem ter vários hospedeiros. Todos os organismos que têm organelas dentro, eles podem ser usados pelos vírus, porque o vírus precisa ter organela para ele trabalhar. Então eles invadem tudo. Tudo que a gente conhece, célula vegetal, célula animal, bactéria, fungo, todas as células têm vírus. Os vírus, eles precisam dessas células, então eles se adaptam aos diversos organismos. E mais na frente a gente vai ver que às vezes os vírus passam de um organismo para outro. A gente já começa a lembrar do caso do Covid recentemente, que a gente viu que passou do morcego para a gente. E quando a gente for ver mais lá na frente isso, a gente vai ver que isso já passou entre diversos outros organismos também para a gente. Reprodução viral. O vírus, eles só se reproduzem dentro da célula hospedeira. Então, o ácido nucleico do vírus possui somente uma pequena parte de genes necessários para quando ele entrar na célula, ele assumir o comando e dizer: vamos fazer novas cópias minhas. E as demais enzimas necessárias, o material todinho lá dentro, RNA mensageiro, transportador, a própria energia, que é a adenosina trifosfato, tudo isso é da célula hospedeira. Então ele precisa que essa célula hospedeira esteja saudável, esteja tendo seu metabolismo, para ele aproveitar esse metabolismo para ele poder se multiplicar lá dentro. Então os vírus necessitam da via metabólica para se reproduzir, para se replicarem. E na replicação dos vírus, nós vamos ter duas ações que são bem destacadas e interessantes, né? Ele entra na célula hospedeira e aí nós vamos ter dois ciclos dentro dele, que é o ciclo lítico, que termina com lise, que termina com a morte da célula hospedeira, né? E nós vamos ter o ciclo lisogênico, onde o vírus ele se mantém inativo, porém ele está dentro da célula hospedeira. Então ele entra na célula hospedeira, mistura o seu material genético com o material genético da célula hospedeira e fica ali quietinho, esperando o momento certo. Para quê? Para ele começar a se replicar e sair. Então os vírus eles podem estar, dependendo do momento, ou no ciclo lítico ou no ciclo lisogênico. E aí a gente vai ver como é que ele ocorre. Então, no ciclo lítico, ele pega,
entra na célula, aqui a gente está vendo um bacteriófago, ele se acopla na célula, e aí ele pega e joga, olha aqui, o material genético. Essa parte toda, ela fica do lado de fora. Ela vai ser, aí é que o sistema imunológico começa a reconhecer o que ele tem que capturar. Porque o vírus chega, entra na célula, coloca o seu material genético para dentro da célula, e aí essa parte que fica externa, o sistema imunológico encontra e começa a criar a defesa. O material genético entra, ele começa a se replicar. E aí ele vai se replicar e provoca a lise, a quebra, o rompimento da célula. Quando é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso quando ele quer sair do teu corpo. E aí ele vai agredir, ele vai mexer, ele vai trabalhar com algumas células. Tipo, quando a célula quer sair do teu nariz, né? Tu gripou, então ele vem para o teu nariz e ele começa a explodir as células do teu nariz e começa a formar um monte de secreção. Isso te incomoda, até que tu espirra. Quando tu espirra, esse espirro ele sai jogando um jato de vírus para todo lado. Esse jato de vírus vai infectar, vai para o ar, porque ele é relativamente leve e ele vai ficar flutuando. A gente vai ter um pouquinho disso lá na aula sobre o Covid. A gente já tem algo material prontinho sobre isso, mostrando como ele fica distribuído no ar. E aí um outro fator é que você pega e limpa com a mão. Quando você limpa com a mão, a sua mão fica cheia de vírus. E aonde você toca, você vai deixar rastro desse vírus. Outra pessoa vai, pega e vem para as portas de entrada, que podem ser boca, nariz, pode ser olhos. Aí o cara de lá espirrou, o vírus veio e sentou ali naquela barra. Você está ali com a sua mãozinha. Aí você pega e coça o olho. Quando você coça o olho, é a porta de entrada aqui. É o seu dedo que você coçou o olho. Então o cara espirra dentro do ônibus, tu vai respirar. Então, esse vírus vai fazer como essa foto aqui, ó. O vírus veio, entrou como esse daqui, veio, replicou o seu material genético, ó. E quando ele está saindo, esse aqui é um vírus capsulado. Você lembra lá que a gente falou do vírus capsulado? Olha ele pegando parte da membrana e formando a cápsula aqui ao redor. E aí ele começa a tirar. Nesse caso, ele ainda não precisa explodir essa célula, porque ele precisa dela viva para fazer essa exocitose aqui, que seria ele montando as cápsulas. Mas algumas células vão servir para isso, outras células têm que ser estouradas mesmo. Ele precisa quebrar elas para agredir o teu sistema, o teu olfato, a tua garganta. Começa a tossir. É para quê? É para jogar vírus para fora. Então eles vão fazendo isso e, dependendo da necessidade, eles arrebentam a célula ou deixam ela viva ainda produzindo. Mas aí chegou aquele momento que essa célula não tem mais energia, porque a célula tem o metabolismo dela. Só que o vírus faz com que essa célula pare com o seu metabolismo para trabalhar para fazer cópia de vírus. Nisso ela está gastando a energia. E aí ele vai, faz célula, e ela não está trabalhando para gerar mais energia. Ela só está gastando. Vai chegar um momento que exauriu aquela célula e ela já fez várias cópias do vírus. O que é que você faz? Explode ela e pronto, ela já foi usada. Ela já fez as suas cópias de vírus e você explode ela. Aqui nós vamos ter um vírus que tem, como é o exemplo do vírus da AIDS. Ele é um retrovírus, que é um vírus envelopado, que possui duas fitas idênticas de RNA, não de DNA. Ele possui uma enzima chamada transcriptase reversa. O que essa transcriptase reversa vai fazer? Quando o vírus entra no corpo da gente, na célula da gente, repare aqui que ele é um vírus capsulado. Então, nessas bolinhas aqui, né, a gente vai ter uma situação de chave e fechadura. Ó, isso aqui é a chave, isso aqui é a fechadura. Porque essa membrana veio de outro ser vivo, de outro ser humano, que pegou e estava com essa doença e a célula saiu, como a gente viu, né, aqui. Ela não saiu aqui com membrana, essa membrana é humana. Essa membrana aí, ela é humana. Então, o vírus aqui, ele tem membrana humana também. Essa célula reconhece como membrana humana. Se abre e aí o capsídeo entra aqui, ó. Esse capsídeo se desfaz e aí o vírus, ele leva a transcriptase reversa, que é para quê? Ela começa a fazer do RNA
cópias como se fosse DNA, é o DNA do vírus. Por quê? Porque quando ele for se misturar ao nosso DNA, ele precisa ser DNA já também. Então o vírus entra com RNA, se converte em DNA e aí ele se mistura no nosso material genético. Quando for copiar o material genético da nossa célula, já vai o material do vírus junto, entendeu? Por isso que ele entra com DNA, mas ele tem a transcriptase reversa, que já é para modificar para DNA, para ele poder mesclar no nosso material genético, e quando eu for fazer cópia do nosso material genético, ele já se sai. Estão entendendo? Essa que é a paradinha interessante. E aí é aquela história de quando todos eles saem, eles explodem a célula para quê? Para que ela não se torne mais funcional, mesmo que ela não tenha mais energia. Então, todo o metabolismo dela foi usado para gerar mais vírus. E aí, como essa é uma célula de defesa, ela não vai te defender mais dos corpos invasores que estão entrando no corpo, tipo doenças como até uma gripezinha se torna uma pneumonia e por aí vai. Mas a gente vai ver isso em AIDS mais lá na frente. Coisas do ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico, então, só relembrando, o vírus entra na célula, mescla o seu material genético e fica lá. Toda vez que a nossa célula se reproduzir, esse vírus ele é copiado, mas ele fica lá dentro da célula. Então ele fica oculto, fica paradinho. E a gente vai ver mais lá na frente que isso vai fazer diferença. Na AIDS, isso vai fazer diferença, inclusive no Covid, como a gente está observando recentemente. Chuva tem vírus? Porque muita gente diz que vai para a chuva. Eu saí na chuva e gripei. Tem vírus na chuva? Tu tá andando, aí um dia vai chover um vírus de um tipo de gripe, do outro tipo vai chover no outro dia. Quando tu tá no verão é um tipo de vírus, quando tu tá no inverno é outro tipo de vírus. Essa é a questão. Às vezes, os vírus, eles estão neste ciclo aqui, ó, no ciclo lisogênico. Você pegou a gripe, essa gripe te fez espirrar pra caramba, te fez ficar com febre, te fez ficar com várias coisas, mas às vezes esse vírusinho da gripe está dentro de alguma célula tua escondida lá dentro. Então ele fica oculto. Nesse momento que tu vai tomar banho de chuva e aí o teu corpo gasta um monte de energia para tu manter a temperatura do teu corpo, porque tu estás embaixo d'água com um vento frio batendo, né? E tu estás com frio do cacete andando, o teu corpo ele tenta mandar, o teu coração vai bater, a tua circulação vai ficar aqui dentro do teu corpo para manter os ossos, tanto que a ponta dos teus dedos, o teu nariz fica gelado, a tua bunda fica gelada. Já viu quando tu tira a roupa, chega a estar com a bunda gelada? Então, sai sangue disso tudo, fica tudo aqui nas vísceras, no teu coração, para te manter vivo. Então, quando isso acontece, o corpo tá batalhando para te manter vivo diante daquela chuva, aí o vírus pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo desse corpo? Quer saber de uma coisa? Deixa eu sair. Aí ele sai do ciclo lisogênico e vai para o ciclo lítico. Então, o vírus você não pegou, você já tinha, ele só estava escondido dentro do teu corpo. E aí, como você pegou vários vírus, aí vai ver qual é o vírus que sai primeiro e de repente quando tu vê, tu estás gripado. Mas não é um vírus novo que você pegou, porque na chuva não tem vírus. É um vírus que estava dentro do teu corpo num ciclo lisogênico, de uma gripe provavelmente recente que você teve há pouco tempo atrás e ela volta. Não é que você não esteve curado, é porque faz parte do ciclo do vírus, o vírus se manter ali dentro, nesse momento no ciclo. Então ele acaba ficando por mais tempo. Herpes. Herpes é uma coisa que você tem herpes, normalmente a boca está inteirinha aqui. Quando é que vai sair essa herpes? Quando você ficar estressado, quando baixa a tua resistência, aí a herpes, pum, aparece. Então são características do ciclo lisogênico. E isso vai aparecer mais vezes lá na frente. E o vírus, na verdade, tem várias formas de sair do corpo. Ele irrita certas partes do teu corpo. Para quê? Para que ele seja jogado para fora. Teu nariz, ele vai coçar, coçar, coçar e você vai espirrar. Você vai tossir, 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 porque ele estoura as células da tua garganta. No teu intestino, ele vai irritar o teu intestino grosso, vai te dar uma diarreia e tu vai ficar defecando o vírus.
nas mulheres, elas apresentam algum tipo de secreção, como no HPV, que o colo do útero fica meio infeccionado e ele vai produzindo secreção, que essa secreção ela tem vírus. Alguns vírus precisam de vetores, como Carapanã, para ser o transmissor de um lado para o outro. Outros saem pela via sexual. Então, eles têm várias formas de sair. Isso vai depender de que vírus seja e como é que ele evoluiu para entrar e sair do teu corpo. Cãozinho. Vamos para as principais viroses. Essa daí é a herpes. A herpes tipo 1. Nós vamos ter vários tipos de herpes. Vamos pegar essa daqui logo de cara. A herpes, ela passa pelas vias aéreas, oral e respiratória, pelo contato pessoa a pessoa ou objeto contaminado. Copo, talher, ou então, né, a velha traição do batom, a mulher tá com a boca estourando, passa o batom, o cara não viu, ele vai lá e pá, dá um beijo na mulher, pum, pegou herpes, né, pela traição do batom. Mas, pelo contato boca a boca, ela vem e passa. Os sintomas são esses que a gente visualiza. Formação de bolhas e feridas, principalmente aqui no epitélio bucal. Então começa a aparecer essas bolhazinhas que a gente está vendo aí. De bolha, ela começa a ferir. Eu tenho herpes. Na verdade, como a gente sabe, 90% da população mundial tem herpes. Provavelmente você deve ter. Numa turma de 40 pessoas, 36 tem. E aí você diz, mas eu nunca tive isso. Por quê? Porque o vírus ele está em que ciclo? Ele está no ciclo lisogênico. Ele vai para o ciclo lítico, que é esse daí, e aí ele vai estourar. Mas ele está dentro do teu corpo, quietinho, guardadinho na dele. A maioria das pessoas, elas são assintomáticas ou estão assintomáticas. Os sintomas aparecem quando a pessoa apresenta elevados níveis de estresse, disfunção hormonal ou excessiva exposição aos raios solares, que é quando a galera vai para a praia, mês de julho aqui no Pará. Vai todo mundo para a praia, chega todo mundo de lá com boca estourada. Adivinha o que é? Herpes. Tá todo mundo lá, todo mundo se agarrando, todo mundo se beijando, todo mundo pegando herpes, e aí de repente estoura a tua boca, tu não sabe por quê, aonde que tu pegou. Foi lá, na praia, na farra, todo mundo sai de manhã pra praia, mal se alimenta, volta à noite, de noite quer tomar um banho e sair de novo e ir pra gandaia, que férias deixou de ser divertimento para virar loucura. E aí acaba nisso, todo mundo pegando doença. Essa é uma das doenças, mas vamos lá. Tratamento tem. Assim, por outras vezes, a herpes, ela pode pegar outras partes do corpo, como olhos e cérebro. É um pouquinho menos incomum. Nos olhos é mais comum, porque às vezes passa a mão na boca e passa a mão nos olhos e às vezes é realmente comum. Mas tem tratamento, normalmente a gente tem pomadas de aciclovir e aciclovir de diversas concentrações, que vão de 20 a 400, com diversos tratamentos. Mas o aciclovir é interessante porque a gente não tem muita variedade desse vírus, ele é um vírus evolutivamente muito bom, então ele se espalha muito bem, então ele não precisou variar muito. Então nós vamos ter esse tipo 1, já tem o remedinho, passar esse remédio ele para o ciclo viral, então evita que ele continue. Negócio tu perceber quando é que ele está aparecendo. E a profilaxia, ou seja, o cuidado que tu tem que tomar é evitar cuidado com pessoas, evitar contato com pessoas que tenham esses sintomas e evitar o compartimento de copo, talher, essas coisas, que daí pega. Temos a herpes genital, que é a herpes simples tipo 2, uma variedade que veio pelo contato sexual. Formam ferimentos no pênis, formam ferimentos na vagina, nos órgãos sexuais. Isso daqui é um olho e tá pela 2, que é mais externa. E aí você vai ter vários ferimentos, formam um líquido viscoso, como eu falei para vocês, depende da forma de contaminação. Esse que forma um líquido. No estágio mais avançado, o uso de camisinha é pouco eficiente. Por quê? Porque às vezes a mulher ela produz muita secreção e muita secreção com vírus. Existe aquela questão também de toque daqui e dali e acaba pelos toques passando uma coisa ou outra. E as principais sintomas são dor, coceira, dor e dificuldade ao urinar. O tratamento
Utilização de pomadas e também do aciclovir é o que a gente tem para hoje. E abstinência sexual quando os sintomas estiverem presentes. Por quê? Porque quando o sintoma está presente, ele está contaminando. Quando o sintoma não está presente, não está contaminando. Quando ele está no líquido, ele estoura, assim como a gente está vendo, e forma a secreção. Quando ele está no ciclo lisogênico, ele está quietinho dele, não está fazendo isso. Tá? Isso na herpes. Hepatite. Nós vamos ter... Tem vários tipos de hepatite, vamos começando aqui pela A, que passa pela ingestão de água ou alimentos contaminados pelo vírus. E aí vai te dar inflamação no fígado, febre, pele e olhos amarelados, icterícia, que é causado pela inflamação no fígado. Vai te dar náuseas por causa da inflamação no fígado e vai te dar vômitos por causa da inflamação no fígado. O sistema imune normalmente consegue eliminar o vírus. E a profilaxia para isso é educação sanitária e saneamento básico. Por que educação sanitária? Porque às vezes a pessoa ela vai no banheiro, tá com a doença, vai no banheiro, não se higieniza direito, não lava as mãos e vai preparar uma comidinha para uma outra pessoa. Vai lá e pá! Doença. Ou então a gente vai ter problemas que isso daí ele sai pelas fezes. E qual é o lance interessante? Em Belém, nós não temos um sistema de tratamento de esgoto decente. Então, o esgoto, ele vai para onde? Para as doquinhas, ali os nossos igarapés, é tudo jogado nos igarapés, né? Dos igarapés é jogado para a Bahia. E aí, nós temos essa situação de que foi largado lá no esgoto, e aí isso daí vem para os lagos de Belém, que acabam se contaminando porque nós temos uma adutora que vai puxar água do rio Guamá para os nossos lagos. Só que aí nós temos o lixão do Aurá, que vai, está aqui do lado do canal da adutora que vai puxar água para cá. Então nós temos o esgoto das pessoas doentes na Bahia e nós temos outro fator que ainda tem aqui, o lixão do Aurá, que eu sinceramente não sei qual é o nível de contaminação que chega aqui, porque deve haver lixiviação por aqui e deve chegar por aqui. Nesse contexto, nós temos que os lagos de Belém estão contaminados. E eles estão contaminados por outra coisa, com superbactérias, que são prejudiciais à saúde. Porém, num outro trabalho observado, é que os lagos eles têm um filtro para segurar ainda bactérias, mas ele não consegue segurar vírus. Então, nós temos aqui vírus da hepatite A depois da zona de filtragem dos lagos. De onde veio isso? Das diversas áreas que já estão invadidas, dando esgoto para cá para dentro, o esgoto que vem daqui do rio, que vem descendo do Aurá, diversas coisas jogam aqui. Então, consegue filtrar bactéria, mas não consegue filtrar vírus. E aí, neste contexto, nós vamos ter este problemão de que hepatite A pode haver retrocontaminação a partir do momento que nós não temos um sistema de esgoto que vá fazer um tratamento decente. Essa água vai para o rio, essa água do rio é puxada para dentro dos nossos abastecimentos e do abastecimento não tem um filtro legal e esse vírus acaba podendo voltar para a gente. Então pode haver um processo de recontaminação. Nós temos, fora isso, hepatite B e C, que nós vamos ter dois vírus diferentes, mas aí o contato já é com sangue das pessoas contaminadas. Geralmente se dá por contato sexual, compartilhamento de seringa e transfusão de sangue. O Hemopa, os centros de doação de sangue, tentam trabalhar muito bem para evitar que haja por ali, mas compartilhamento de seringa, para quem se droga, é muito complicado. Isso vai causar uma inflamação no fígado, vai causar dores de cabeça, olhos amarelados, a mesma coisa do outro, náusea, vômito, tudo por causa do fígado que vai ficar baleado, você vai ter uma cirrose por causa da doença. Utilização de camisinha é
altamente necessário por causa da transmissão por forma sexual. E que se você se droga, não se drogue, porque isso é uma estupidez, isso é uma imbecilidade. Nós vamos ter tratamentos que inibem a ação viral deles. Você tem que ficar fazendo tratamento constantemente. Não é uma ida no bosque, não é uma ida no parque. Então, tem que tomar muito cuidado com isso para a gente não fazer besteira. A AIDS, síndrome da imunodeficiência humana, a forma de transmissão, a gente já ouviu falar bastante sobre isso, sangue, esperma, secreção vaginal, acredita-se que em leite materno, porque o vírus já foi encontrado lá, apesar de baixa concentração, e acredita-se que o vírus também possa passar a placenta e infectar o feto. Os sintomas: febre, calafrio, dor muscular, aparecimento de ínguas no pescoço, náusea, vômito. E isso vai estar amplificado por causa das doenças que vão entrar junto com o vírus. Aliás, não junto, por causa do vírus. Por quê? Qual é a atuação do vírus? O vírus ele vai invadir as tuas células de defesa. Qual célula de defesa? Aquela célula de defesa que é responsável por ir de encontro aos organismos invasores. Então tem um organismo invasor que está entrando no teu corpo. A célula de defesa vai lá, encontra ele e avisa o resto do pessoal. Ei, galera, bora lá brigar porque esse bicho entrou aqui. O que o vírus da AIDS faz? Invade justamente essa célula. E aí, se ela não está operando, todo mundo que quiser entrar, pode entrar. Daí, diversas doenças acabam aparecendo durante esse processo, quando a pessoa está com AIDS. E aí você teoricamente não tem cura. Agora estão aparecendo alguns tratamentos diversos, mas de um modo geral você vai ficar usando medicamentos para inibir esse vírus durante a tua vida inteira, dando uma sobrevida para os pacientes. A profilaxia é educação sexual, que é sempre limitada à penetração peniana. Normalmente não tem trabalho nenhum mostrando, por exemplo, proteção para a AIDS, para um relacionamento homossexual feminino. Sempre é usando camisinha. Agora pensem, dentro de uma relação homossexual feminina, aonde que a camisinha pode atuar? Ela não atua. E não há debate sobre isso. Então é um problema muito grande que a gente tem. Tem que usar preservativo dentro do possível. No caso de uma relação homossexual feminina, não se tem preservativos que sejam funcionais. Controle de banco de sangue existe. Tem a questão de compartilhamento de seringa, que também você não deve estar se drogando, você não deve se drogar, você não deve usar essas coisas. Esterilização de instrumentos cirúrgico, odontológico, isso realmente já se tornou um problema, hoje em dia muito, muito, muito menos. Pelo menos aonde você tem um ambiente propício. Se você vai, por exemplo, para a África, onde em alguns lugares cirurgias são feitas com um bisturi reaproveitado e amolado em pedra, e isso existe, é mais complicado se deter esse processo de contaminação. E evitar a amamentação quando as mães são soropositivas. Então, existe aí algumas tentativas de se evitar contaminação. Então, as células dos vírus, eles infectam as células de defesa, e essas células são as que são responsáveis por identificar os antígenos que vão invadir o teu corpo. Como elas estão dominadas, os vírus pegam e matam ela, você acaba não tendo defesa no teu corpo contra outras doenças, como tuberculose, candidíase, câncer, pneumonia. Como você não tem defesa, porque as células de defesa elas não estão funcionando, essas doenças entram e causam problema e acabam te levando a óbito. Por isso é imunodeficiência. O teu sistema imunológico fica deficiente porque o vírus dominou a célula de defesa, que era a parte fundamental da ação do teu sistema imunológico. Então, ele pode se manter escondido no ciclo lisogênico por anos. A AIDS pode se manter por anos. Só que o vírus da AIDS ele é um vírus danado. Ele não coloca a pessoa no estado de aidético.
ele fica bem andando por aí e contaminando. Essa que é a história. Quando você fica, como a foto do Cazuza aqui, que você já está em AIDS, né, você está aidético, é porque o teu sistema imunológico já caiu. A foto de cima, que a gente tem o nosso vocalista do Queen, o Fred Mercury, ele ainda estava estável. Por quê? Porque o vírus estava no ciclo lisogênico. Aqui ele já está no lítico. Quando ele está no lítico aqui, então tu estás sem defesa e outras doenças acabam entrando no teu corpo. Você ainda tem parte do teu sistema imunológico funcionando, mas você já está transmitindo. E esse é o problema da AIDS. Porque você olha a pessoa está bem, você não desconfia que ele está com AIDS, mas ele está. Então ele pode ficar inativo por muito tempo e de repente ele se torna ativo depois de uma certa idade, não se sabe exatamente o que. Ele pode entrar e se tornar logo ativo, ou ele pode ficar inativo muito tempo, e aí só lá na frente ele vai aparecer e se mostrar. Nem todo HIV positivo é aidético. Por quê? O HIV positivo é nosso amiguinho aqui. O aidético é esse daqui. O sistema imunológico ainda é funcional, o sistema imunológico já levou o cacete, não é mais funcional. Então essa que é a diferença. Você pode estar contaminado com a AIDS, mas você pode não estar aidético. Você é só HIV positivo, porque o teu sistema imunológico, apesar de estar funcionando, né, você já tem o vírus dentro dele, ele já está passível de contaminar outras pessoas. Sarampo. Sarampo, teoricamente, já estava erradicado no Brasil, mas agora voltou porque as pessoas voltaram com essa história de não querer tomar vacina. E aí nós estamos tendo surto de sarampo. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, a esposa do Jim Carrey, aquele ator que está até fazendo novos filmes agora, ela criou um movimento anti-vacina. E nessa história do movimento dela anti-vacina, a parte sul dos Estados Unidos, ela tem surtos constantes de sarampo, principalmente porque lá é uma área de turismo. Então você tem Orlando, as pessoas vão para lá, se contaminam e quando saem estão levando um brinde para casa, o que é sarampo, entre outras coisas. Então, ele é transmitido por vias aéreas, oral e respiratória, pelo contato pessoa a pessoa e com objetos contaminados. Você tem febre alta, tosse seca e aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo todo, como estão aí nas fotos. O vírus não possui um tratamento e geralmente o nosso sistema imunológico consegue eliminar os vírus. E ele pode ser prevenido se você se vacina com a tríplice viral, que é uma vacina que no Brasil o SUS dá. Nos Estados Unidos não é dado e é de graça e é caríssimo. Então isso é um outro fator pelo qual eles não querem se vacinar lá. Mas aqui é de graça e as pessoas não querem se vacinar, que é um sinal de imbecilidade muito grande. Catapora. Então, outra doença aí. Nós estamos tendo vários surtos aqui há alguns anos, né? Constantemente com surtos. Tive alunos que deixaram de frequentar no ano passado por causa de catapora. Então, o que ele faz? Ele se contamina por vias aéreas, contato pessoa a pessoa e com objetos contaminados. É mais ou menos o mesmo padrão. Tem lesões na pele que causam ardor, coceira. Em crianças, chamada de catapora ou varicela, e em adultos é chamado de cobreiro. Não possui um tratamento em si, e o sistema imune consegue eliminar os vírus. Tem a vacinação na infância, que é a profilaxia. O que você faz? Se vacina cedo, que é dado pelo SUS também, e evitar contato com pessoas contaminadas. Raiva. A raiva é legal. Raiva é um vírus que é muito bacanizado. Então, a forma de transmissão: contato com saliva de animais, normalmente mamíferos, doentes, principalmente através das suas mordidas.
Nós temos no ambiente urbano os principais transmissores cães e gatos, e no ambiente rural morcegos hematófagos, aqueles que vão atrás de sangue. Nós temos morcegos frugívoros e hematófagos, então através dos hematófagos nós temos isso. Sintomas nos animais doentes: encefalite, agressividade excessiva, aumento da salivação, incapacidade de deglutição, e isso acaba se relacionando à hidrofobia. Por quê? Aquela espuma que dá na boca do cachorro é porque ele não consegue engolir, então ele fica salivando e ele não consegue beber água também, porque a glote, em vez de descer com o alimento, né, o teu sistema aqui, em vez de descer com o alimento para deglutir, ele fica voltando, ele trava, na verdade, ele trava. Então tu tenta beber alguma coisa, dói e volta. Dói e volta. Então isso acaba fazendo esse problema dele estar espumando. E essa espuma, ela fica cheia de vírus. Então, quando um animal morde, ele passa para aquele organismo mordido essa doença. Aí nós vamos ter essa agressividade excessiva proveniente de uma inflamação no cérebro. Então, o vírus entra, ele vai por dentro do sistema nervoso e não pelo sistema sanguíneo. O vírus vai se replicando e ele vai subindo até chegar no cérebro. Lá ele causa um processo de inflamação que vai dar essa agressividade e que vai travar a deglutição do animal. Então acaba criando isso. No homem, causa insônia, dor de cabeça, convulsão, salivação excessiva, febre, espasmos do músculo da glote da mesma forma. E na gente, a gente acaba criando também essa questão da hidrofobia. Dizem que até barulho de chuva, barulho do mar acaba afetando. Mas o que eu vi mesmo é a questão da pessoa não conseguir, estar com sede, querer beber e não conseguir, então ele deixa a água longe por causa da dor. A gente não morde tão bem como os cães, então a gente não tem contaminação por mordida, nem saliva tanto, apesar da gente sim ficar salivando, mas a gente consegue cuspir, uma coisa que cão não consegue. Então a gente tem uma relação diferente com esse vírus. Não possui cura, grande entre aspas, porque teve uma menina nos Estados Unidos chamada de Diana Dizzy, que ela foi mordida por vampiro, entrou um morcego vampiro, não vampiro Drácula, né? Morcego vampiro entrou na casa dela, ela pegou o morcego e colocou para fora de casa. Nisso o morcego foi, mordeu ela e o morcego estava contaminado. Logo ela se contaminou também. O que aconteceu? Ela começou a passar mal uns dias depois e foi levada ao médico, e o médico pegou, examinou, não sabia o que era, mandou para a OCDC, que é o órgão de saúde máximo dos Estados Unidos, e confirmaram que era raiva. Como não tinha cura, já sabiam que ela ia morrer em poucos dias. Aí o médico fez o quê? Pegou ela, colocou ela em coma induzido e encheu ela de tudo quanto era antiviral que existia. E isso acabou dando certo. Depois de 6 meses quase em coma, ela conseguiu sumir, desaparecer os vírus do corpo dela, mas ela ficou também altamente detonada. Mas ela conseguiu voltar até hoje. Ela pegou, cursou biologia, fez o TCC sobre morcegos, mas você encontra, se você procurar, você procura no YouTube e tem vídeos dela lá, ela tentando falar em inglês, meio arrastado, mas ela conseguiu se recuperar. Tem um outro caso de um rapaz aqui no Brasil que também ficou detonado, mas teve um tratamento com antiviral e bastante acompanhamento hospitalar e conseguiu se recuperar, mas ficou bem detonado também. A profilaxia é vacinação dos animais domésticos e vacina antirrábica para seres humanos assim que você é mordido. Caso você seja mordido, você tem que correr para o hospital e tomar logo a vacina antirrábica. Porque senão esse vírus vai entrar pelo teu sistema nervoso. E depois que ele entra no teu cérebro, já era. E conforme o vírus ele vai andando pelo teu sistema nervoso, digamos que você foi mordido na perna. O vírus ele começa a subir pelo sistema nervoso ali
pelo neurônio e vai subindo até chegar no teu cérebro. Conforme ele vai subindo, ele vai matando esse neurônio. E uma das características que você tem pela morte desse neurônio é a perda da sensibilidade. E isso também acontece nos cães. Por isso que às vezes você tem relatos de pegar o cachorro e dar um pedaço de pau e bater na maxila, arrancar a maxila do cachorro e o cachorro continuar raivoso vindo para cima. Você quebra a pata do cachorro e ele vem para cima. Tem relatos nos Estados Unidos do cara ter dado o tiro, arrancado a pata do cachorro e ele continuar vindo para cima. Isso é por causa da raiva, né? E que ela faz perder a sensibilidade. E depois que o nervo morreu, nervo é uma estrutura que não se reproduz. Então, da feita que o nervo morre, ele não volta. Então, você perde a sensibilidade naquela região. Então, não tem como retroceder. E este é um grande problema. Né? E quando ele chega no cérebro e já tem a sua atuação, dependendo do nível do impacto, também não tem como recuperar, porque danifica muito o cérebro. A não ser nesses poucos casos que houveram recuperação. Nós temos aqui, né, algumas imagens do cão revoltado, do cão babando, do ser humano com a questão da hidrofobia e depois de pouco tempo ele vindo a óbito, né? E aqui um morcego sendo o nosso transmissor. Aqui tem um videozinho para mostrar um exemplo em uma comunidade. Esses moradores de uma vila do Irã foram todos atacados e mordidos por um lobo com raiva. Eles foram a um hospital em uma cidade vizinha para receber um tratamento. Esse homem desenvolveu sintomas de raiva. No terceiro dia da doença, ele desenvolveu uma respiração ofegante característica e agitação. O sintoma clínico mais familiar da raiva é associado à dificuldade de engolir. Quando um líquido entra em contato com a garganta, ele é violentamente expelido, ao mesmo tempo causando uma contração muscular dolorosa. Daí o termo hidrofobia, ou medo de água. Os músculos usados para a respiração também são afetados pela tentativa de engolir. Então, o paciente engasga e tosse em busca de ar. Em uma tentativa para evitar engolir qualquer coisa, ele cospe a saliva acumulada em um copo. No quinto dia, a salivação é intensa e praticamente contínua. A transpiração é excessiva e as pupilas começam a tremer. Em uma precaução para evitar as convulsões constantes comuns em casos de raiva, o paciente tem as mãos e os pés presos à cama. Ele apresenta extrema agitação e começa a delirar. O paciente começa a ficar mais quieto. Ele entra em coma, que é seguido inevitavelmente pela sua morte. Então, é essa situação que a gente tem. Isso daí se dá quando o vírus já chega no teu sistema nervoso.
dependendo de aonde foi a mordida e assumindo que normalmente a mordida é no tornozelo, a distância para o homem médio do tornozelo até a cabeça, para o vírus correr isso daí, são 40 dias. Daí vem o termo quarentena. Quarentena vem dos 40 dias, desde a mordida até a transformação do homem nessa situação aí. Dessa história, a gente tem vários prolongamentos, que são aqueles organismos que você tem na história que te morde e que daqui a pouco você se transforma naquilo. E você tem os dois grandes transmissores da doença na Europa, que é o morcego, que é o voador, aonde você tem a história do vampiro, que é onde você morde, ou você se transforma num vampiro, ou você morre. Né? Que na verdade é a questão de você estar com a raiva, de você estar com a agressividade, e no final das contas você vai morrer da mesma forma. Então, não com uma estaca no peito, mas... Né? E aqui nós temos o lobisomem, que também é outra modificação, que é quando o lobo te mordia e você pegava e sofria também esse processo de transformação, se tornando uma pessoa mais violenta, teoricamente, por causa do processo inflamatório no cérebro. Então, mais ou menos na mesma área que inflama no cachorro ou no morcego, inflama na gente também. Só que temos reações diferentes, né? Mas o final acaba sendo o mesmo para todo mundo. Aliás, para a gente o final é o mesmo, né? Então, Drácula e lobisomem, ambos estão relacionados à sua mitologia com a raiva. Nós temos a poliomielite, que é outro vírus, né? Que é o vírus da paralisia infantil. Nós conseguimos diminuir isso muito, muito mesmo no Brasil, graças a Deus. Porém, todavia, contudo, entretanto, ainda temos surtos, vira e mexe acontecendo, né? Por quê? Porque as pessoas não estão vacinando. Nessa última década para cá, nós tivemos esse problema que as pessoas começaram a importar esse pensamento imbecil de não se vacinar. E aí acaba acontecendo isso. A forma de transmissão, ingestão de água e alimentos contaminados com vírus e contato pessoa a pessoa. O vírus atinge o sistema nervoso, onde a sua multiplicação pode levar à destruição de neurônios motores, levando à paralisia de membros. Não possui um tratamento específico. Ou seja, quando você começa a pegar, acaba acontecendo isso. O que tinha que ser feito? Você deveria ter tomado a vacina quando você era criança. Por isso que é importantíssimo, você está numa certa idade, dá uma olhada na tua carteirinha, vê se tu ainda pode tomar, vê qual é o procedimento. Vê se seus pais marcaram essa touca, você não marca. Cachumba, né? Que incha aqui. É o vírus da parótida, que é a glândula que vai infeccionar. Tá aqui, ó, parótida, ela pega e se infecciona, fica inchada, vai aqui, ó, fica tudo inchadão, né? Formas de transmissão, vias aéreas, oral respiratória, contato pessoa a pessoa e contato com objetos. Então, vai via secreção num copo, numa talher, qualquer coisa, espirra, passa, mesma forma, né? E o seu sintoma é aumento das glândulas parótidas, e isso pode acometer também o sistema nervoso, e numa idade maior, os testículos. Já tem, né, as pessoas que dizem que desceu para o saco, que é quando isso vai e afeta também o testículo. O tratamento não possui, o corpo dá conta com o passar do tempo, mas teoricamente você deveria ter tomado, quando era criança, a tríplice viral. Tá aqui, ó, a tríplice viral, ela elimina cachumba, sarampo e rubéola. 3 coisas que você poderia ter evitado com uma vacina. Então, é correr atrás da vacina e proliferar, levar a verdade para o povo, porque temos que parar com isso de que não querer tomar vacina.
Rubéola, que também estava lá naquele, é você pegar também pelas vias aéreas, respiratórias, contato pessoa-pessoa, da mesma forma, ele cria manchas vermelhas na pele, e o grande problema da rubéola são nas mulheres grávidas, porque no início da gravidez até o 3º mês é o processo onde está havendo a evolução do feto. E esse feto ele está sendo construído, o sistema nervoso está sendo construído, e às vezes o vírus ele vem e atravessa a barreira placentária e acaba causando surdez, cegueira e retardo mental, inclusive microcefalia também. Então, profilaxia, o que você poderia fazer é tomar a tríplice viral, e existe exame pré-natal nas mulheres para saber se ela tem ou não, para saber que procedimentos tomar caso a mulher esteja em início de gravidez e pegue a doença. Existe toda uma série de prevenção e de tratamentos que ela tem que fazer. O tratamento, quando você está depois de uma certa idade, já é só tomar soro e esperar que ele vai passar. O HPV. HPV é uma grande doença que antigamente acometia preferencialmente as mulheres, porque os homens são assintomáticos na sua maioria. Então, elas causam lesões, a grande maior parte das mulheres, elas têm lesões no colo do útero, que são essas lesões aqui. Isso aqui é o colo do útero. Então, por aqui é que entra o espermatozoide. Quando há ejaculação, ele entra por aqui e vai caminhando até fecundar o óvulo. Mas essa região aqui do colo do útero começa a criar verrugas, começa a criar um processo inflamatório que pode evoluir para câncer de colo uterino. Só que, além disso, ultimamente, o HPV ele tem também se destacado, principalmente na Europa, com um grande surto por câncer na boca, porque as pessoas elas vão fazer sexo oral no homem. Nem sempre está aqui, como está nessa cabeça de pênis aqui, cheia de estruturas verrugosas que podem virar câncer também. Não estão aparecendo, mas o homem está contaminando por secreção. A mulher está contaminando por secreção. Então, as pessoas vão fazer sexo oral, acabam pegando e acabam criando câncer de boca. E aí, nesse câncer de boca, é por HPV. Então, você tem um surto de câncer de boca na Europa e está chegando no Brasil também. O HPV ele pode permanecer anos em latência, lá no estágio lisogênico do vírus, e depois ele vai aparecer mais lá na frente. O tratamento é retirada das lesões através de procedimentos cirúrgicos. Normalmente é feita cauterização do colo do útero, ou seja, pega e queima, literalmente, cauteriza essa parte de fora, onde está espocando o vírus. Você vai fazendo várias vezes até sumir isso, e aí você também toma antiviral para passar isso, toma vacina, inclusive, de HPV. E a profilaxia, para você não pegar, é usar preservativos sexuais, usar exames periódicos para detecção, o Papa Nicolau, para detecção de lesões no colo do útero. E também ter conhecimento de com quem você está tendo uma relação e se essa pessoa ela se trata, porque senão você acaba pegando N doenças. Gripe é a virose mais comum. Vem do vírus influenza, que era nosso antigo amigo H1N1, que já se mudou em 500 formas e que já faz parte da nossa gripe anual na população. Ele utiliza as nossas vias aéreas para contato pessoa a pessoa, contato com objetos contaminados com o vírus, da mesma forma que eu já expliquei anteriormente. Vírus fica em qualquer lugar, dura um tempo, e se você pega, entra pelo olho, entra pela boca, entra por qualquer lugar. Você tem febre, calafrio, dor de cabeça, dores musculares, produção de muita secreção que pode causar tosse ou espirros. Não existe medicamento. Quando você toma um analgésico, ele vai te aliviar. Um antipirético é para baixar a febre. Mas fora isso, você não tem um tratamento. Olha, esse remédio vai curar a tua gripe. Não existe isso. Isso é conto de fada. Também não tem para Covid, mas a gente vai ver isso na frente. É conto de fada. Para vírus,
não se tem remédio para fazer ele sumir. Na AIDS, você tem a questão de você ter vários remédios que vão parar a replicação viral. Na herpes, você tem como parar a replicação viral. Ela para naquele momento, mas depois ela volta, porque o vírus continua dentro de você. E a forma que você tem de não passar para frente, evitar contato, ou não pegar, evitar contato com pessoas. Se vocês lembrarem, o Japão, desde muito tempo, sempre usaram máscaras, porque ali é uma região onde tem várias doenças, várias variações de vírus. Evitar contato com pessoas infectadas, evitar permanecer períodos longos em ambientes fechados e vacina. Ler-se em ambientes fechados. Uma hora que você tem que passar dentro do ônibus, você ir para um restaurante, uma cafeteria, lugar onde tem acúmulo de gente, você fatalmente vai pegar gripe ali. Então, evitar ter esse contato com pessoas assim. Influenza, né? Já é o H5N1, uma variação do H1N1. Então, nós tivemos ali primeiro a nossa gripe, agora nós tivemos a gripe aviária, que tiveram vários surtos. A gente vai ver também como é que foi esse surto. Passava das aves para a gente. E essa aqui é a grande história. Como é que passa? Quando você come a ave, não, passa para o tratador. Passa para aquele que vai matar a ave, passa para aquele que vai tratar a ave contaminada. A pessoa pega, se contamina com a secreção que está lá, pega a doença e passa para o outro. As aves ela têm uma temperatura muito próxima da gente, então para o vírus se adaptar saindo da ave para a gente é um pulo, é uma pequena adaptação, como no Covid passou do morcego para a gente. Ali na gripe aviária nós tínhamos febre alta, tínhamos dores musculares, dificuldades de problemas respiratórios. A maioria das aves morrem 24 horas após o contágio, né? Só que aí uma morreu, todas as outras devem estar contaminadas, você tem que matar todas. Então, antigamente você tacava fogo em todas elas, matava de alguma forma. O homem não podia ter entrado em contato com isso também. Então, uma forma que fizeram é pegar ali aquele corredor que fica cheio de frango e encher aquilo de uma espuma para os frangos morrerem tudo mais rápido possível, depois pegava e ateava fogo em tudo. E isso com todo mundo usando roupa de proteção, como esse carinha aqui está usando, porque senão existia o risco de contaminação. Tratamento não existia, só remédios para diminuir a sensação de todo aquilo que passava para a gente, e a profilaxia era sacrificar os animais que podiam estar infectados, usar máscara, evitar ambiente fechado, evitar todo tipo de contaminação. Isso foi um surto grande que ocorreu. Não chegou a ser uma pandemia porque não ocupou o mundo todo, mas passou por diversos lugares. Cada vez que o mundo se tornou mais globalizado por causa de avião, navio, viagem, principalmente avião, o mundo se tornou pequeno porque você consegue chegar em qualquer lugar no mundo em 24 horas, os vírus também conseguem fazer isso. Então, é uma grande complicação. Mais coisas a gente vai ver lá no vídeo de Covid. Então, bora esperar e por hoje a gente para por aqui.